Não podemos votar no candidato X e permitir que o nosso voto seja desviado criminosamente para o candidato Y. Você acredita que o atual sistema eleitoral é de confiança? O vídeo de hoje é sobre o voto impresso e as urnas fraudulentas. O voto impresso é uma espécie de recibo do voto digital. A votação é eletrônica, mas um boletim é impresso e arquivado em uma urna física lacrada. Para que você entenda sobre o assunto, farei uma pequena retrospectiva. No dia 16 de junho de 2015, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda constitucional, PEC, de autoria do deputado federal Jair Bolsonaro, hoje pré-candidato à presidência da República. PEC esta que prevê a emissão de recibos junto ao voto nas urnas eletrônicas. 433 votos a favor e 7 contra. No dia 29 de setembro de 2015, o presidente Dilma Rousseff vetou o voto impresso, pois seguiu o posicionamento contrário do TSE, o qual alegou que o voto impresso, se fosse aprovado, haveria um gasto de 1,8 bilhão com a compra de equipamentos e custeio das eleições. No dia 18 de novembro de 2015, o Congresso Nacional deliberou e derrubou o veto da presidente Dilma. Na votação dos deputados federais, 368 deputados votaram contra o veto e 50 deputados votaram a favor. Na votação dos senadores federais, 56 senadores votaram contra o veto e 5 senadores votaram a favor. A PEC do deputado federal Jair Bolsonaro foi vitoriosa nas duas casas, na Câmara de Deputados e no Senado Federal, e derrubou o veto do Poder Executivo. No dia 26 de novembro de 2015, a lei sobre o voto impresso nas eleições foi publicada no Diário Oficial da União. A nova regra deveria começar a valer a partir das eleições gerais de 2018, esse ano. Enfim, após tanta luta, tanto esforço, surgiu uma lei que, de fato, defendia os interesses dos brasileiros. Você sabe que, quando as coisas estão correndo bem, sempre tem alguém que rema contra. Pois bem, no dia 5 de fevereiro desse ano, a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 5889, no Supremo Tribunal Federal. Na DIN, ela afirmou que o voto impresso era inconstitucional, que afrontava a garantia do voto secreto e a confiabilidade do sistema eleitoral. No dia 6 de junho de 2018, o STF, sabendo que a maioria do povo está totalmente focada no futebol, atendeu o pedido da doutora Raquel Dodge e suspendeu a eficácia do artigo 59A da Lei 9.504 de 97, a Lei das Eleições, incluído pelo artigo 2º da Lei nº 13.165 de 2015. A decisão foi tomada por 8 votos a 2, sorrateiramente, às vésperas de começar a Copa do Mundo na Rússia. O STF decidiu que não haverá voto impresso nas eleições de outubro desse ano, um terrível retrocesso. A maioria dos nossos parlamentares nunca criam leis benéficas ao povo. Quando milagrosamente criam, surge o STF e dissolve a lei. O fato é que o Congresso Nacional e 92% dos eleitores brasileiros são favoráveis ao voto impresso, e as duas opiniões foram desrespeitadas pelos ministros do STF. Será que as 8 mentes dos ministros do STF que votaram contra o voto impresso são iluminadas, mais brilhantes do que as mentes de 433 deputados federais que votaram a favor? Será que são mais brilhantes do que as mentes de 56 senadores que votaram contra o veto da presidente Dilma? Não estamos diante de uma ditadura militar, estamos diante da ditadura do STF. Será que o STF tem superpoderes? Será que o Poder Judiciário está acima do Poder Executivo e Legislativo? O STF não pode fazer leis, não pode legislar, apenas cumprir as leis. Devemos lutar pela preservação da competência legislativa do Congresso Nacional. O voto popular deve ser respeitado. Nos estudos políticos de hoje são pertinentes 2 frases. A pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela não há a quem recorrer, de Rui Barbosa, grande jurista e diplomata brasileiro. E, com leis ruins e funcionários bons, juízes, ainda é possível governar. Mas com funcionários ruins, as melhores leis não servem para nada. De Otto von Bismarck, estadista mais importante da Alemanha no século XIX. Concordo com os dois. Você sabe o que é auditar as urnas eletrônicas? O que é auditoria eleitoral? Auditar é examinar, verificar, averiguar se as urnas eletrônicas estão adequadas, se funcionarão ou funcionaram com a devida eficácia e eficiência. A auditoria das urnas eletrônicas é um exame analítico e pericial que serve para analisar se haverá ou houve alguma irregularidade durante as eleições. Tem a função de verificar se o que estava planejado pela Justiça Eleitoral será ou foi plenamente cumprido.
tem a função de verificar se o rigoroso processo eleitoral foi totalmente respeitado. Qual o verdadeiro motivo do STF não querer permitir que o nosso sistema eleitoral possa ser auditado? Como é que pode ser negado ao eleitor brasileiro o comprovante do exercício máximo da sua cidadania? Qual o motivo de haver tanta resistência do STF? Será que no dia da votação as urnas estarão íntegras? Será que não serão violadas? Será que realmente podemos confiar no sistema de votação brasileiro? Você acredita que as nossas urnas eletrônicas são seguras? Não dá para confiar em um sistema de urnas eletrônicas que não permite a checagem. Eu não confio nas urnas eletrônicas brasileiras, por inúmeros motivos. Vejamos. Analisando os aspectos jurídicos, observamos que as nossas urnas eletrônicas estão totalmente defasadas, pois ainda são de primeira geração. Isso é, registram o voto apenas em via digital. Desse modo, não atendem ao princípio da publicidade, princípio que concede ao eleitor o direito de conferir o processamento do seu voto. Outro aspecto jurídico é que as nossas urnas eletrônicas não atendem o princípio da independência do software. Isto é, adulterações não detectadas pelo software da Justiça Eleitoral podem causar diversos erros no resultado das votações. Entendo que a negativa de auditoria nas eleições viola os direitos humanos. O artigo 23 se refere aos direitos políticos e afirma que todo cidadão deve gozar do direito de votar e ser eleito em eleições periódicas autênticas por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores. Analisando no aspecto técnico, observamos que nossas urnas eletrônicas não são seguras, tendo em vista que são muito vulneráveis a adulterações nos programas. Fato esse que pode provocar o desvio de votos sem deixar rastros. Se alguém fizer de má fé qualquer adulteração nos programas, o nosso voto pode ser identificado, tendo em vista que digitamos o número do nosso título eleitoral na urna. É impossível verificar se estão corretos os programas dos mais de 600 mil urnas espalhadas pelo Brasil. A urna eletrônica brasileira foi rejeitada por mais de 70 países. O próprio TSE, Tribunal Superior Eleitoral, já realizou testes para verificar se as nossas urnas são confiáveis e os testes constataram que as nossas urnas são fraudáveis. Entendo que a solução para nosso problema é agir igual aos países desenvolvidos, que estão a anos-luz à nossa frente. Para que tenhamos mais segurança nas nossas eleições, devemos utilizar o voto impresso, conferido pelo eleitor, com o qual se auditaria estatisticamente o resultado. Cerca de 3% das urnas seriam aleatoriamente sorteadas e conferidas. A ideia é que se faça uma verificação por amostragem. Não teremos certeza se os nossos votos foram realmente destinados para os candidatos a presidente, a governador, senadores e deputados da nossa preferência. Com toda essa palhaçada, quem sofre é a nossa democracia. Pois se as nossas urnas não são confiáveis, constatação técnica de especialistas em segurança de dados, infelizmente os resultados eleitorais de 2018 também não serão confiáveis. Finalizo o vídeo de hoje afirmando que, seja qual for o seu partido político, seja qual for a sua corrente ideológica, temos que lutar juntos pelo combate à corrupção. Juntos devemos lutar pelo aperfeiçoamento do nosso sistema eleitoral, para combater as fraudes eleitorais. Juntos devemos lutar pelo sistema eletrônico transparente, que dê certeza ao eleitor que seu voto foi computado corretamente para o seu candidato. Se inscreva no canal e vamos juntos fazer política. Um abraço do seu amigo Pacelli e até o próximo vídeo.